E aí galerinha, tudo bem? Sou eu, Fábio, do canal Conteúdos Ambientais, e hoje eu vim rapidinho, com quase nada de edição, comentar e corrigir a prova que aconteceu ontem para a CIS, Companhia Ituana de Saneamento, aqui no interior de São Paulo, prova oferecida pela Dédalus Concursos para o cargo de técnico em operação de tratamento. Essa prova tinha 20 questões específicas, que são as questões que eu vou comentar, e elas vão ser mostradas para vocês com toda a gramática, com toda a formatação, igualzinho o que os candidatos receberam ontem no dia da prova. E tem polêmica, sempre tem, tá bom? Então, convido você a assistir este vídeo até o final. Bora lá? Questão 21 de conhecimentos específicos. São doenças transmissíveis por água contaminada, exceto alternativa A, esquistossomose. Esquistossomose é transmitida por água. Alternativa B, leptospirose, também é transmitida por água contaminada. Alternativa C, hepatite B, essa é falsa. A hepatite A pode ser transmitida por veiculação hídrica também, por meio da água, tá bom? E não a hepatite B. A hepatite B é uma doença sexualmente transmissível, beleza? Então, a alternativa errada é a alternativa C, hepatite B. E a cólera, obviamente, é uma doença muito transmissível pela água, beleza? Próxima. Questão 22. Leia a descrição a seguir. A água submetida a processos físicos, químicos ou combinação destes, visando atender ao padrão de potabilidade, trata-se da... essa eu recorreria, tá? E eu vou explicar por quê. Bom, esse trecho fala justamente da água tratada, então a alternativa A seria a alternativa correta, mas essa definição foi dada lá pela antiga Portaria 2914, que já foi revogada, incorporada na Portaria de Consolidação número 5 de 2017, que também já foi alterada pela Portaria 888 de maio do ano passado. Então, a definição de água tratada não consta mais na portaria, no novo texto que foi dado pela Portaria 888. Então, essa definição que foi dada não existe mais. Ela foi dada, como eu comentei, pela 2914 há muito tempo atrás e foi revogada pelo novo texto dado pela 888, beleza? Tanto que eu até comentava, né? Toda água potável é uma água tratada, mas nem toda água tratada é potável, porque tinha esse trecho dizendo que ela visava atender ao padrão de potabilidade. Então, eu recorreria dessa questão, porque essa definição não consta mais em nenhuma legislação brasileira. Beleza? Próxima. Questão 23. Sobre os sistemas de abastecimento de água, definimos a adutora como? Bom, eu vou direto para a alternativa D, tubulação de grande diâmetro utilizada para a condução de água do ponto de captação no manancial até a estação de tratamento de água. Ele coloca entre parênteses, adutora de água bruta, é verdade. E da estação de tratamento de água até os reservatórios de distribuição, novamente, entre parênteses, adutora de água tratada. Então, isso é uma adutora e essa questão foi bem fácil, bastava você ler as alternativas e ver que a única que fala sobre adutoras de fato é a alternativa D. Tranquilinha, beleza? Próxima, questão 24. O tratamento de água acontece em etapas envolvendo processos químicos e físicos. Na etapa de coagulação, são acrescidos os seguintes produtos químicos. A. Polímero catiônico, aniônico ou neutro? Olha, você até pode usar esses produtos químicos, né? Mas não é tão comum quanto os outros que nós vemos aqui. Então, um pouquinho de cuidado com essa questão. Faltou usar outros termos que fossem bem mais diferentes do que os polímeros, porque eles também podem ser usados na coagulação, mas não é essa a resposta. Alternativa B, sulfato de alumínio ou cloreto de polialumínio, PAC? Sim, esses são os produtos mais comuns para a coagulação em geral, principalmente o sulfato de alumínio, tá? Policloreto de alumínio também é muito usado, então essa é a alternativa correta. C, cloro? Não, né? O cloro ele é um pré-oxidante ou ele é um agente desinfetante, então não.
E D, fitalatos e dioxinas, de jeito nenhum, são duas substâncias muito perigosas que, se tiverem na água potável, inclusive, pode causar muitas doenças nas pessoas, cânceres principalmente, tá joia? Então, alternativa correta da 24, alternativa B. Próxima, questão 25. Leia o trecho. Essa etapa promove a remoção dos flocos formados. A água floculada passa para um próximo tanque, onde ocorrerá o processo de decantação, em que esses flocos cresceram no floculador se depositarão no fundo do decantador pela ação da gravidade, para depois serem removidos. Está ali a fonte de onde foi retirado esse texto. O excerto discorre sobre a etapa de tratamento denominada coagulação, floculação, flotação, filtração. Na verdade, essa eu também recorreria porque não tem resposta certa. Primeiro que, pelo gabarito, diz que a resposta correta é a alternativa C, flotação. Mas na flotação, os flocos vão flutuar, eles não vão para baixo, eles não vão sedimentar, como diz o texto aqui. Então, não tem resposta correta. E o que eu fiz? Eu procurei essa apostila que ele menciona aqui e eu a encontrei. E na apostila, na página 12, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, ele diz ali, ó, terceira etapa do tratamento da água, decantação ou flotação. E o primeiro parágrafo é exatamente esse excerto que ele diz ali. Essa etapa promove a remoção dos flocos formados, a água floculada passa para um próximo tanque, onde ocorrerá o processo de decantação, em que esses flocos que cresceram no floculador se depositarão no fundo do decantador pela ação da gravidade para depois serem removidos. Ele está falando da decantação. E não existe essa alternativa na questão 25, não tem como respondê-la. Aí ele dá um próximo parágrafo onde ele fala da flotação, que é o que o gabarito está alegando que é a alternativa correta. Uma outra alternativa para a decantação é a flotação. Ao contrário da decantação, onde os flocos vão para o fundo do tanque pela força da gravidade, na flotação os flocos são arrastados para a superfície do tanque devido à adição de água com microbolhas de ar que fazem os flocos flutuarem para depois serem removidos. A utilização de um decantador ou de um flotador em uma ETA depende das características da água bruta a ser tratada. Então, se você errou essa questão, recorra, pois o texto que a pessoa utilizou diz sobre decantação e não sobre flotação, e é isso também que a própria apostila que ele usou como referência diz também, beleza? Então, questão 25 não tem resposta correta no gabarito. Tá joia? Próxima. Questão 26. Analise o trecho abaixo. No tratamento de água, após a filtração, alguns micro-organismos patogênicos podem ainda estar presentes na água. Para removê-los, utiliza-se, aí tem um espacinho ali, como agente desinfetante. Bom, qual produto que nós utilizamos como agente desinfetante? Alternativa A, o cloro. O B, ácido fluorsilícico, é usado para proteger o esmalte dentário, tá? É o famoso flúor. C, cal hidratada, corrigir o pH ou alcalinidade. E o D, sulfato de alumínio, é um coagulante. Então, questão 26, alternativa A, tranquilinha. Próxima. Questão 27. O objetivo da adição da cal hidratada no tratamento de água é... Bom, a gente usa a cal para corrigir o pH ou a alcalinidade, no caso os dois, né? A cal é usada principalmente para isso. E a única alternativa que fala sobre pH é a alternativa D. Todas as outras contêm informações que não são verdadeiras, né? Liberar o fluoreto, quem faz isso é o flúor, né? O ácido fluorsilícico. Manter um teor de cloro residual livre, a gente tem aí então o cloro para isso, ou a cloraminação. Filtração, não, nada a ver, né? Então, o objetivo da adição da cal é estabilizar o pH, alternativa D, sem muito segredo também. Próxima, questão 28. É o termo usado para caracterizar despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos. Bom,
A gente chama despejos líquidos de esgoto ou efluente? Bom, o mais correto aqui é efluente, mas usar o nome esgoto também não está totalmente errado, tá bom? Até porque vários livros se chamam tratamento de esgotos, né? Poucos livros se chamam tratamentos de efluentes. Mas a alternativa correta é a alternativa C com ressalvas, hein? Porque esgoto não é totalmente errado, tá joia? Então, questão 28, alternativa C, mas se você tiver com fôlego e disposição, dá para recorrer também alegando que o termo esgoto não é totalmente inadequado, não é errado, beleza? Próxima. Questão 29. E essa eu também recorreria, já te digo por quê. Analise o trecho a seguir. A resolução CONAMA número 403 de 2011 discorre que os testes de ecotoxicidade são métodos utilizados para detectar e avaliar a capacidade de um agente tóxico, provocar efeito nocivo utilizando, aí tem uma lacuna, né, dos grandes grupos de uma cadeia ecológica. Assinale a alternativa que completa a lacuna. Bom, a resposta correta seria a alternativa B, bioindicadores. Então, a resolução CONAMA 430 e não 403 fala que devem ser realizados testes ecotoxicológicos usando bioindicadores, né, de diferentes níveis tróficos. Então, o erro dessa questão está no enunciado. A CONAMA 403 não trata sobre lançamento de efluentes. Ela trata, acho que sobre poluição do ar. Vou confirmar essa informação, um minutinho só. E é isso mesmo, né? Ela fala sobre o PROCONV, dispõe sobre a nova fase de exigência do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores e é uma resolução de 2008, não de 2011, beleza? Então, recorra dessa questão porque o enunciado faz alusão a uma resolução com a data errada, né? A uma normativa errada e o número correto é a resolução CONAMA 430 e não 403. Próxima. Questão 30, e eu também recorreria dela pelo mesmo motivo da questão anterior. Considerando os padrões de lançamento de efluentes e seus valores máximos, trazidos pela resolução CONAMA número 403 de 2011, considere a alternativa correta. Bom, novamente, né, eu recorreria dessa questão porque a CONAMA 403, como nós vimos, ela fala da emissão de poluentes por veículos automotores e é uma resolução de 2008. Então aqui ele teria que se referir à resolução CONAMA 430. O primeiro erro está aí, né? Segundo, eu detesto essas questões que você tem que lembrar valores, ainda mais valores que são tão difíceis de serem usados rotineiramente. Se você trabalha, por exemplo, numa ET de esgotos sanitários, você não precisa saber esses valores exatamente, porque eles não são descritos na resolução CONAMA 430 para ETs que tratam esgotos sanitários. Mas, de qualquer forma, gente, eu vou te dar uma dica de concurso aqui, ó. Todos os valores que são muito altos, a gente desconfia, né? Então, por exemplo, chumbo 5 mg por litro, cianeto 10 mg por litro, são valores muito altos, né? Esses valores têm que ser muito pequenos porque são substâncias muito perigosas, ok? Agora, as substâncias que não são tão prejudiciais podem ter valores um pouquinho mais altos, né? Como, por exemplo, o estanho. Só que no caso aqui ele está bem baixinho, né? 0,4. E o ferro dissolvido, que ele dá aqui 15 mg por litro. Então, a alternativa correta é a alternativa D. É o único que tem o valor adequado, correto, tá bom? Então, para lançar substâncias, para lançar efluentes que contêm ferro dissolvido, o limite dado pela resolução CONAMA 430 e não 403 é de 15 mg por litro. Recorra dessa questão também, porque não está correto o enunciado. Beleza? Próxima. Questão 31. Com base nas principais características físicas dos esgotos domésticos, assinale a alternativa que corresponde a um parâmetro de influência na solubilidade dos gases e na viscosidade do líquido. Beleza, senhoras e senhores,
O único parâmetro que tem uma influência grande sobre viscosidade e sobre solubilidade de gases, não se esqueçam, é a temperatura, tá joia? Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Quanto maior a temperatura, também menor a viscosidade de um fluido. Então, alternativa correta, alternativa B, temperatura, bem tranquilinha, bem fácil. Próxima. Questão 32. É correto afirmar que o parâmetro nitrogênio total inclui... gente, um pouquinho de cuidado aqui, tá? Quando nós falarmos nitrogênio total, são todas as frações que compõem ali o grupo do nitrogênio. Então, o nitrogênio orgânico, também o nitrogênio amoniacal, mas eu também preciso acrescentar nitrito e nitrato. Se eu não usar essas duas últimas frações, a gente fala que geralmente é o nitrogênio total Kjeldahl, beleza? O nitrogênio total Kjeldahl corresponde ao nitrogênio orgânico e ao amoniacal. Mas como ele fala do nitrogênio total, ou seja, além do Kjeldahl, o orgânico e o amoniacal, eu também preciso colocar as frações de nitrito e nitrato. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, tá joia? Com um pouquinho de cuidado, essa questãozinha foi mais chatinha de responder, precisou puxar um pouquinho mais da memória aí, beleza? Para quem estudou um pouquinho mais. Próxima. Questão 33. Em relação às principais características químicas dos esgotos domésticos, analise... Então vamos lá, são 3 frases para analisar. Primeira, DBO5, medida do oxigênio consumido após 5 horas pelos micro-organismos na estabilização bioquímica da matéria orgânica? Não, né, gente? 5, na verdade, é o número de dias, né? Então são 5 dias a temperatura de 20 graus Celsius, né? Se for a DBO 520. Então essa primeira é falsa. Segunda, DQO, representa o consumo total de oxigênio ao final de vários dias requeridos pelos micro-organismos para a estabilização. Não, né? A DQO, ela é uma medida indireta de matéria orgânica que avalia, sim, a quantidade de oxigênio dissolvido, tá? Mas por vias químicas, tá bom? Tanto que é demanda química de oxigênio, DQO, né? E é um ensaio que demora ali 3 horas aproximadamente, não vários dias. Então, também é falsa. Terceira afirmativa. DBOU, aquele U é de último ou última, tá? Representa a quantidade de oxigênio requerida para estabilizar quimicamente a matéria orgânica carbonácea. Utiliza fortes agentes oxidantes em condições ácidas. Também não, né? Nesse caso aqui ele descreveu justamente a DQO, né, que é a demanda química, que usa agentes oxidantes fortes, de cromato de potássio, meio ácido, altas temperaturas. Não é essa a definição da DBO última. Inclusive a DBO última é aquela que acontece num prazo maior do que 5 dias, onde eu vou oxidar todas as formas possíveis, incluindo também nitrogênio, fósforo. Então é um ensaio mais longo, né, que mostra mais veracidade no que de fato acontece no corpo aquático, beleza? Então as 3 afirmativas são falsas, o que nos leva à alternativa A. Tudo falso, questão 33. Tá joia? Próxima. Questão 34. Assinale a alternativa que apresenta o composto inorgânico usado na fluoretação. Bom, composto inorgânico usado na fluoretação, há mais de um, tá? Mas das alternativas mostradas aqui, é o ácido fluorsilícico. E a fórmula química correta para esse ácido é H2SiF6. H2, né? Afinal, ele é um ácido, começa com H. Fluorsilícico, então tem o flúor e tem o silício. Todas as outras alternativas também têm, mas a fórmula química correta é H2SiF6, portanto, alternativa D. Meio chatinha também lembrar dessa fórmula química, né? Mas paciência, beleza? Próxima. Questão 35. A maioria dos representantes desse grupo tem respiração aeróbica, absorvendo o oxigênio por difusão
São essenciais no tratamento biológico para a manutenção de um equilíbrio entre os diversos grupos. Nós ficaríamos muito tentados a assinalar a alternativa C, bactérias, né? Mas o enunciado deu uma informação importante, que a respiração do oxigênio acontece por difusão e bactérias não fazem isso. As bactérias respiram através de mesossomos presentes ali no sistema procariótico delas, tá? Quem respira por difusão são os protozoários, alternativa B, tá joia? Eles também são importantes na decomposição da matéria orgânica, na manutenção e no equilíbrio do tratamento biológico, tá? Mas essa respiração deles acontece dessa forma, que são vários... Assim, a diferença de concentração de oxigênio do meio externo para o meio interno, né? Que vai fazer com que ele entre dentro da célula eucariótica. Posso nem chamar de célula, eu acho, né? Bom, estou um pouquinho enferrujado aí, tá? Mas a respiração por difusão é para protozoários e não para bactérias. Aposto que muita gente, infelizmente, errou essa questão aí, tá? Paciência. Próxima. Questão 36, e tem polêmica, eu também recorreria. Vamos lá. Correspondem aos produtos químicos utilizados no tratamento da água, que tem como finalidade oxidar metais, ferro e manganês, e matéria orgânica presentes na água bruta, sem tratamento. E aí, bom, na alternativa A, não, porque ele fala dos produtos para correção de pH e alcalinidade, né? A alternativa B, que o gabarito dá como correta, de fato é correta sim, né? Nós podemos fazer a oxidação de metais e matéria orgânica usando cloro, ozônio e permanganato de potássio, ok. A alternativa C, ele só fala de coagulantes, mas a alternativa D, ele fala do cloro, do ozônio, do hipoclorito de sódio e do hipoclorito de cálcio, e eles também podem ser usados para oxidação de matéria orgânica, ferro e manganês. Sim, também pode ser usado para isso. Se você procurar na internet, existem vários trabalhos relacionando o uso desses produtos químicos justamente porque ele descreve aqui no enunciado. Então, nós temos duas alternativas corretas, a alternativa B e a alternativa D. Claro que o mais comum é o uso do cloro, né? Ozônio nem tanto, inclusive. E os outros hipocloritos, assim como o permanganato de potássio, também não são muito comuns, né? Então, se você discorda dessa questão ou do meu ponto de vista, por favor, comenta aqui embaixo para a gente poder discutir e melhorar um pouco esse ponto de vista aí. Mas eu recorreria dessa questão porque ela tem duas alternativas corretas. E se você fizer uma rápida pesquisa na internet, com certeza você vai encontrar vários trabalhos que usam os hipocloritos de cálcio e de sódio para oxidação de matéria orgânica e de metais também, beleza? Então, questão 36, alternativa B, mas com muitas ressalvas. Próxima. Questão 37. Com base nas vidrarias, analise. Aí diz uma frase aqui, ó. Devido ao seu gargalo estreito, é utilizado para dissolver substâncias, agitar soluções e aquecer líquidos sobre a tela de amianto. Integra várias montagens como filtrações, destilações e titulações. Bom, trata-se do... A gente poderia até pensar que é o Kitasato, né? Porque ele fala de filtrações, mas a alternativa correta é a alternativa D, o Erlenmeyer ou Erlenmeyer, depende aí do seu inglês, tá? O Kitasato ele é usado para filtrações, mas ele não pode ser usado para destilações, para aquecimento, é uma vidraria mais delicada. Quem aguenta o baque aí, quem é feito para isso mesmo, é o Erlenmeyer, né? E ele também pode ser usado em filtrações com algumas peças acopladas ali que permitem com que isso aconteça, tá joia? Então, questão 37, alternativa D. Próxima. Questão 38, tá acabando, aguenta aí. Sobre os tipos de decantadores, analise a seguir. Então vamos lá, 3 frases. Primeira, decantadores de escoamento horizontal. A água escoa em movimento ascendente da parte inferior para a superfície? Não, né? É justamente o movimento longitudinal. Isso aí seria um decantador vertical, então é falsa. 2. Decantadores de escoamento vertical.
A água escoa na direção longitudinal, sendo que o comprimento é a dimensão predominante? Não, né? Ele inverteu. Esse daí seria justamente o decantador horizontal. Então, duas falsas. Terceira, dentre os decantadores de escoamento horizontal, destacam-se os decantadores do tipo clássico e do tipo tubular. Sim, essa é a única verdadeira. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Apenas o item 3 está correto, tá joia? Então, tranquilinha essa, sem muito segredo também. Próxima. Questão 39. Em relação à volumetria de neutralização, assinale a alternativa correta. Olha, não se assuste com o título, tá? Volumetria de neutralização é fazer uma titulação, né, usando um padrão, que pode ser um ácido ou uma base, até que o indicador mude de cor, né? Geralmente usa-se a fenolftaleína, mas dependendo do ensaio, pode ter algum outro ali, e isso vai depender do pH do meio que vai mudando, vai alterando, beleza? Então vamos ver o que ele diz aqui. Bom, lembrando que precisamos assinar a alternativa incorreta, tá? Alternativa A. Envolve a titulação de espécies químicas ácidas com uma solução padrão alcalina. Sim, faz sentido, chamada de alcalimetria. E titulação de espécies químicas básicas com uma solução padrão ácidas, acidimetria. Apesar do erro de português, tá certo, né? Solução padrão ácidas, mas tudo bem, tá certo. Alternativa B. A solução padrão sempre será um ácido forte ou uma base fraca. Não, né? Nesses ensaios, cada gotinha faz muita diferença. Então nós não usamos soluções padrões muito fortes, justamente porque nós podemos superestimar os resultados. Então nós usamos soluções padrões fracas, tanto o ácido quanto a base. Por isso a alternativa B é a alternativa incorreta, tá joia? Alternativa C, o ponto final é determinado por um indicador químico, ácido-base, ou um método instrumental, por exemplo, um pH-metro? Sim. Alternativa D, na volumetria de neutralização, a concentração crítica variável no decorrer da titulação é a espécie H3O+, ou a espécie H+. Também faz sentido, né? Uma vez que ou você vai neutralizar o H+, o H3O+, usando uma base, ou você vai acrescentar ele no meio para que ele neutralize os OH-, as hidroxilas. Então, a alternativa errada é a B, por isso que ela é a nossa alternativa certa, beleza? Questão 39 e vamos para a última, questão 40. Questão 40. Correspondem aos parâmetros que indicam de imediato o estado de decomposição do esgoto? Temperatura? Não. Cor e turbidez? Sim, tá? Variação da vazão também não e matéria sólida também não. Bom, por que a cor e turbidez indica o estado de decomposição do esgoto? Esgotos mais novos, esgotos frescos, tá? Eles têm uma coloração mais cinza, mais amarelada. Eles ainda se parecem um pouco, de longe, com água, tá? Lembra um pouquinho, eles têm um pouco de opacidade, de translucidez ainda, né? Agora, quando o esgoto é muito velho, ele tem um aspecto mais enegrecido, ele é mais escuro, ele tem uma turbidez muito alta, uma cor muito forte, muito intensa. Então a gente pode, de certa forma, associar. Isso não é uma ciência exata, tá? Mas nós podemos associar um pouquinho o nível de degradação do esgoto de acordo com sua cor e com sua turbidez. Quanto mais escuro e maior turbidez, mais velho, mais decomposto está esse esgoto. Por isso, questão 40, alternativa B, beleza? Então é isso, galerinha. Espero que você não ligue deste vídeo estar com pouca edição, porque eu preciso postar ele rapidinho para o pessoal poder recorrer se ainda houver tempo, tá bom? Se você concorda ou não com alguma coisa que eu falei, posta aí nos comentários também e a gente vai conversando e tentando chegar em um consenso. Também vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu e-book, Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos.
O e-book é vendido pela Hotmart, né? É o livro em PDF, ou o livro físico pela Uiclep, tá joia? Então, posso também contar com o seu joinha, com o seu compartilhamento ou com o seu comentário. Por hoje é só. Um abraço, um beijo, um queijo e até o nosso próximo vídeo.